Muito bem, estamos de volta. Classe gramatical, advérbio. Memorizou? Você observou que essa classe gramatical ela é estudada no ponto de vista semântico, sintático e morfológico? Pois bem, e a tradição, Cláudia? Tradicionalmente falando, os gramáticos dizem que advérbio que modificam adjetivos ou outros advérbios são sempre de intensidade. Começamos já por essa informação, porque muitos alunos pensam que sempre que os advérbios terminam, pelo mente... Parou. Perdi. Repetir. Ok? Muito bem, meu aluno, estamos de volta para continuarmos o trabalho com o advérbio. Classe gramatical, morfologicamente falando, invariável, sintaticamente anunciada como um adjunto adverbial. E no mundo das ideias, no mundo semântico, o advérbio é um modificador, um vocábulo que comunica circunstância. Agora, preste atenção nessa informação. Tradicionalmente falando, os gramáticos dizem que advérbios que modificam adjetivos ou outros advérbios são sempre de intensidade. E aí, isso é verdade? Sou razoavelmente discreto. Então, discreto é um adjetivo. Razoavelmente é um advérbio. Como ele modificou um adjetivo, diz os gramáticos que esse advérbio é de intensidade. Sou razoavelmente discreto significa não sou nem muito, nem pouco. Mais uma ideia, de intensidade. Continuas muito arisca, menina. Continua muito arisca. Arisca é qualidade. É um adjetivo que sofre modificação por esse advérbio muito, que de fato é de intensidade, intensificando a qualidade arisca, esperta desta menina. No entanto, lá vem, no entanto que é a virada. No entanto, estudos modernos dizem que isso não procede. Não procede. Tenho cabelos quimicamente tratados. Tratados funciona como adjetivo. Repare que quimicamente é um advérbio, mas não intensificou, anunciou o modo desse adjetivo. Não raramente estudo português. Não é um advérbio. Raramente é um outro advérbio. E esse não que modificou um advérbio, ele não comunica intensidade, ele comunica negação. De fato, professora, o advérbio que modifica adjetivo ou advérbio, nem sempre ele intensifica. Ele pode comunicar outras circunstâncias. Isso. Então, cuidado com esse sempre, porque no meio do caminho pode haver uma pedra. Você verificou? Os gramáticos defendem que advérbio que modifica adjetivo ou modifica um outro advérbio é sempre de intensidade. Agora você viu que não é sempre assim. Nós estamos com um advérbio modificando adjetivo, mas comunica circunstância de modo. Nós estamos com um advérbio modificando um outro advérbio e esse comunica circunstância de negação. Ainda existem muitas doenças sexualmente transmissíveis. E agora nós estamos com um advérbio modificando um adjetivo e o meio é a circunstância anunciada. Nada de intensidade. Legal? Pode dormir em paz. A análise da circunstância de um advérbio, ela está relacionada ao contexto. É tudo ao vivo e a cores. Você precisa conhecer as circunstâncias, você precisa conhecer a dinâmica, mas, meu aluno, na hora só vale no texto real.
É dentro do contexto que nós descobrimos as circunstâncias de um advérbio. Para entendermos bem todas essas definições de advérbio, vamos analisar, por último, esta frase. Os amigos das horas certas sempre ajudam os amigos das horas incertas. Note que a palavra sempre apresenta uma circunstância, um valor semântico de tempo. Então, é advérbio. Morfologicamente falando, é um advérbio. Sintaticamente falando, é um adjunto adverbial. Você está atento? Ok? Muito bem, mas essa palavra sempre é invariável. Não existe sempre, não existe sempre. Legal? Então, se é invariável, ratificamos, esse vocábulo é um advérbio. Então, mais uma vez, o advérbio é classe gramatical invariável que modifica e apresenta a circunstância. Nesta frase, a palavra sempre funciona exatamente como um exemplo de advérbio. Os amigos das horas certas sempre ajudam os amigos das horas incertas. Funciona a palavra sempre como adjunta adverbial do verbo ajudar. Você lembra? É advérbio na morfologia, é circunstancial no mundo semântico e um adjunto adverbial no mundo sintático. Certamente você já ouviu falar em orações subordinadas adverbiais. Então, elas são chamadas assim porque têm valor de advérbio. Sintaticamente, essas orações também exercem o papel de um adjunto adverbial. Beleza? Identificação e particularidades sobre o quê? Sobre a classe gramatical advérbio. Mas antes, quero que você se coloque em postura e verifique se tudo que nós vimos no primeiro bloco e agora no segundo, se tudo está dominado. Você não pode perder de foco algumas informações, porque agora vai aumentar essa lista. Muitas informações importantíssimas. É difícil falar para você qual é a mais importante e qual é a menos importante. Eu quero que você tenha tudo organizado. Em uma hierarquia, mas tem que estar bem organizado na sua mente, porque a falta de organização complica muito a aprendizagem. Por isso é importante você estudar sempre com o apoio de uma gramática, de um papel, de uma caneta, de um computador. É muito importante. Legal? Muito bem. Identificação e particularidades. Identificamos que um advérbio é um advérbio basicamente pela sua relação com outros vocábulos como verbo, adjetivos e advérbios. Verbos, adjetivos ou advérbios normalmente. O que foi feito, professora? Na verdade, foi dado um conceito morfológico. Advérbio, qualquer palavra que modifique essas três classes gramaticais: advérbio, verbo ou adjetivo. Mas preste atenção, essa modificação é a comunicação de uma circunstância. O advérbio chega e modifica a mensagem, mas essa modificação vem atrelada a uma circunstância. Ela fala. Ok, ela é o sujeito. Fala é verbo intransitivo. Mas se eu comunicar que ela fala muito, a mensagem foi ressignificada. Uma coisa é você falar, outra é você falar muito. Da mesma forma que eu posso ressignificar essa mesma oração acrescentando mais um advérbio. Ela fala muito bem. Olha como as mensagens são distintas. Então, para você identificar um advérbio, primeiro conselho, verifique se esta palavra dentro de uma oração
está modificando essas três classes gramaticais: verbo, adjetivo e advérbio. Outra dica muito pragmática, muito funcional, é você verificar a flexão, ou melhor, a não flexão. Advérbio é classe gramatical que não sofre flexão, nem de gênero, nem de número. E, em alguns momentos, sofre flexão de grau. Mas, se essa oração estiver no singular, convido você a jogar a oração para o plural. E aí, basta observar qual palavra não foi para o plural, qual não seguiu essa batida. Essa que não seguiu a pluralização, ela é invariável. E aí o trabalho fica mais fácil. Existem 4 classes gramaticais invariáveis: advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Verifique qual classe gramatical apareceu e aí você acerta com maior velocidade. O advérbio é invariável, nunca sofre flexão de número. 10. Que tolo você é por ter acreditado nas palavras de uma pessoa nitidamente volúvel. Que tolo! Você prestou atenção? Olha que frase interessante. Uma coisa é tolo você é e outra, que tolo você é. A palavra que dialoga com tolo, que você já sabe que é um adjetivo. Qual é a classe gramatical autorizada a modificar adjetivo? Só pode ser advérbio. Perceba que o vocábulo que está ligado ao adjetivo tolo. Que palavra modifica um adjetivo? Advérbio. Advérbio de intensidade equivalendo a quão. Repare que eu posso falar quão tolo você é. Muito tolo você é. Que tolo você é. O importante é você confiar que palavra que modifica adjetivo, advérbio será. Cuidado com essas palavras, meu aluno. Agora vem punk, vem pedreira. Repare que na língua portuguesa existe um momento que é muito raro. Raro por quê, professora? Porque as pessoas não usam. E esse momento raro, não usado pelos falantes, torna esse momento raro um momento difícil. Porque as pessoas demoram para compreender. Agora você verá algumas palavras que merecem atenção triplicada. Vamos a elas. Por favor, falem baixo. Baixo. Modificando, falem. Advérbio de modo. Esta cerveja desceu redondo. E agora? Redondo modificou o verbo. É advérbio de modo, meu aluno. Ela o olhou sério. Sério. Modificou o verbo. É um advérbio de modo. Repare em um momento, todas as palavras que modificaram o verbo são palavras que, no comum, o brasileiro não considera advérbio. Mais uma vez, preste atenção. Baixo, redondo, sério, no comum, as pessoas falam que são adjetivos. Homem baixo, caneta redonda, homem sério. Meu aluno, repare que essas palavras, sim, funcionam como adjetivos também, mas dependendo da relação estabelecida dentro de uma oração, elas mudam, elas assumem o papel de advérbios e, nesse caso, advérbios de modo. Ficou atento? Não transcreva errado o texto. Outro perigo. Errado, certo, parecem adjetivos. Mas você prestou atenção que modificou o verbo transcrever? Então, é um advérbio de modo. Fácil se vê que ela não demonstra honestidade alguma.
E fácil, que também parece adjetivo, é, no momento, um modificador do verbo e toda palavra que modifica verbo, advérbio é. E esta, de modo. Dessa vez você cortou rente o cabelo. Dessa vez você cortou rente o cabelo. Desta vez, o rente também está comunicando uma classe gramatical advérbio. Só que lugar, não mais modo. Mas é advérbio, Cláudia? Sim, é um advérbio. São palavras que na hora você para e pensa, adjetivo ou advérbio? E aí, com um pouquinho mais de calma, você lembra a noção de que o advérbio modifica verbo, adjetivo ou um outro termo que é o advérbio. Eu posso modificar verbo, advérbio ou adjetivo. Não podemos nos esquecer de que o advérbio também pode modificar toda a oração. Mas vamos fechar essa análise? Alguns adjetivos podem se tornar advérbios de modo quando modificam verbos. É o que acontece nessas frases. Inclusive, podemos usar o sufixo mente depois de alguns desses advérbios. Redondamente, seriamente, erradamente, facilmente, para facilitar a visão de que se trata realmente de advérbios. Mas você não errou quando... Ok? Adjetivo podem sim, mas... Parou? Ok? Gabriel, edição, problema no áudio. Muito bem, meu aluno, preste atenção. Alguns adjetivos podem se tornar advérbios de modo quando modificam verbos. É o que acontece nessas frases. Inclusive, podemos usar o sufixo mente depois de alguns desses advérbios. Redondamente, seriamente, erradamente, facilmente, para facilitar a visão de que se trata realmente de advérbios. Ficou claro? Logo, você não errou ao pensar na classe gramatical adjetivo. Só que o adjetivo pode transformar-se em advérbio dependendo das relações estabelecidas com outras palavras dentro de uma oração. E olha, que não é só o adjetivo que pode virar advérbio, não. Preste atenção. Atenção! O numeral primeiro pode se tornar advérbio segundo alguns gramáticos, como Saconi. Cheguei primeiro. Você prestou atenção que eu modifiquei o verbo chegar? Então, primeiro é um advérbio. Atenção! Adjetivos adverbializados. Você já ouviu esse trem? Adverbializados? Dá ou não dá para imaginar que são adjetivos que viram advérbios? Adjetivos que se tornaram advérbios por derivação imprópria. É nesse momento que a matéria derivação é acionada nos estudos da classe gramatical advérbio. O advérbio é uma classe gramatical invariável, como nós já vimos, mas ela pode ser representada por outras classes gramaticais. Quero dizer, classes gramaticais que sofrem uma conversão, uma derivação imprópria, assumindo o papel de advérbio. Vimos há pouco exemplos de adjetivos que viraram advérbios. Vimos o exemplo de um numeral que virou advérbio. Essas palavras sofreram um tipo de derivação imprópria, aquela que muda a classe gramatical de um vocábulo quando atrelado a um contexto. Verifique esse exercício. No contexto do seguinte trecho, extraído do 7º parágrafo do texto, analise a classe gramatical a que pertence os termos grifados. Foi questão da prova da FAB.
Para saber quem grita gol mais alto e prolongado, preste atenção na palavra alto e prolongado. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado pertença àquela mesma classe. Então, meu aluno pode desacelerar. Você só deverá ir para as alternativas depois do mapeamento desses dois vocábulos. Mapeie, anote e aí sim vá ao encontro da alternativa que reproduz o mesmo mapeamento. Para saber quem grita gol mais alto e prolongado. Grita alto, grita prolongado. Você concorda que essas duas palavras estão modificando o verbo gritar? Eles não só gritam gol, eles gritam gol mais alto e prolongado, ok? Já sei que os dois são advérbios. Alto, advérbio de modo, prolongado, também de modo. Aquele mais também é um advérbio, só que de intensidade. Vamos às alternativas? Não suporto mais ver tantas tragédias, crimes, violências. A letra A trouxe o advérbio tantas. É advérbio mesmo, Cláudia? Basta você pensar. Não suporto ver tragédias, ok? Não suporto mais ver tantas tragédias. Você percebeu que tantas modifica tragédias e não verbo ver? E aí? Tragédias é o quê? Se você considerar tragédias substantivo, muito bem, mas tantos e tantas não podem modificar substantivo se for de fato um advérbio. Legal? E não é advérbio, porque não modifica verbo. Olha a flexão de gênero, olha a flexão de número. Letra B. Fala-se muito, mesmo com a bola rodando. Letra C. Outra discussão chata. Mas isso não é qualidade, Cláudia? Durante e após partidas. E letra D. Muitas parecem iguais, mas não são. Vamos reler? Muitas parecem iguais, mas não são. E aí, meu aluno, em qual alternativa aparece o tal advérbio de modo? Não suporto mais ver tantas tragédias. Letra B. Fala-se muito mesmo com a bola rodando. Letra C. Outra discussão chata durante e após partidas. Muitos parecem iguais, mas não são. Gabarito B de bola, para você prestar atenção, olha lá, muito é um advérbio de intensidade. Mas, Cláudia, não é advérbio de modo. É, meu aluno, mas com as opções que você teve, você acreditaria que a nossa busca seria por um advérbio modal de modo? Preste atenção, tantas tragédias. Aqui eu já cantei a pedra para você que nem todas seriam advérbios. Quando se fala tantas tragédias, você consegue quantificar essas tragédias? Não. Tantas tragédias são muitas tragédias, mas esse tantas é um pronome indefinido. É pronome que acompanha o nome substantivo. E esse pronome não deixa descobrir quantas tragédias são. Por isso, pronome indefinido. Letra A, para o espaço. A letra C, muito fácil, né? Outra discussão chata. Chata não é advérbio, é qualidade, é um adjetivo. E na letra D, muitas parecem iguais, iguais também é um adjetivo. A única alternativa que apresentou o advérbio foi a letra B. Logo, você teria que marcar a B pela classe gramatical e não pela circunstância. Muito não é de modo. Fala-se muito é de intensidade. Ok? O gabarito é a B. Note que alto e prolongado se referem ao verbo gritar. Logo, são advérbios. Assim como muito,
que também modifica um verbo. Não confunda adjetivo com advérbio ou vice-versa. É verdade, nada de confundir alhos com bugalhos. E aí, meu aluno, está bem? Muitas informações já foram passadas? Hora de parar, hora de parada para revisão. Nada de gastar um longo tempo. É uma parada curta para que não percamos a nossa batida, a nossa velocidade. Eu aproveito esse momento para chamar a atenção sobre alguns pré-requisitos. Você encontra-se num ambiente adequado? Iluminação, ausência de som concorrendo, o seu aparelho por onde você está assistindo a essa aula, ele está sendo um excelente suporte para você? Muito bem, meu aluno, não adianta brigar contra um tsunami. A briga com o tsunami é desleal. Você precisa estar munido de boas armas para ganhar conhecimentos. Espero que você cuide dessa outra etapa. Até daqui a pouco com mais informações.